Eu acho que é até bem seguro dizer que hoje em dia a humanidade já chegou em cada cantinho do mundo. Ou será que não? Será que existe algum lugar do mundo que ninguém pisou ou que está escondido há décadas? Será que a gente esqueceu de alguma coisa muito importante, muito relevante, que talvez já tenha tido uma significância mundial? Será que o conhecimento humano não é tão grande quanto a gente imaginava? Ou melhor, será que ele agora não é tão grande assim, mas já foi extremamente desenvolvido na antiguidade? E que civilizações antigas construíram cidades que eram verdadeiras fortalezas que ligavam o mundo inteiro e eram depósito de imensas riquezas? Esses mitos, na verdade, não são novos e não é difícil de encontrar alguma história de alguma cidade perdida repleta de ouro. Só de eu falar essa frase, talvez algo tenha vindo na sua cabeça, mas um tempinho atrás aí surgiu um papo de uma cidade assim, bem debaixo dos nossos narizes, na nossa região amazônica. E hoje, no Contos da Fogueira, junte-se a mim para explorarmos a lenda da cidade perdida de Ratanabá. Mas antes de começar, nós trazemos vídeo como esse toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora? Sem mais enrolação, vamos lá! Essa lenda de Ratanabá, na Amazônia brasileira, é um relato, na verdade, de uma cidade muito antiga e que seria o berço da humanidade. Reza a lenda que há 450 milhões de anos, essa cidade seria a capital do mundo e possuiria túneis subterrâneos que interligavam não só os países da América do Sul, mas o mundo inteiro. A lenda diz que a cidade de Ratanabá teria sido a cidade mais desenvolvida, não só daquela época, mas no geral, até os dias de hoje. E que hoje ela estaria enterrada na região amazônica do estado do Mato Grosso. Eu sei que pode parecer óbvio, mas só para deixar bem esclarecido, né? Região amazônica, que eu digo, é região que tem mata da floresta amazônica, que vai do estado do Mato Grosso, Pará, Amazonas, Roraima, todo o norte do Brasil, parte da Bolívia, parte da Venezuela, enfim. Quando eu falo região amazônica, eu tô falando do ambiente, tá? Mas isso não quer dizer que seja no estado do Amazonas necessariamente, até porque o nosso caso aqui é no estado do Mato Grosso. A cidade de Ratanabá seria, na verdade, um império que foi construído pela civilização Muril, que teria habitado a Terra lá há 600 milhões de anos atrás. E esses seriam os mesmos povos que teriam sido responsáveis pela criação do Caminho de Ipeabiru, esse que segue lá do Peru mesmo até o Mato Grosso. É uma trilha de peregrinação, digamos assim. Essa cidade estaria localizada entre as 3 pirâmides que estão, uma no estado do Mato Grosso, uma no estado do Pará e uma no estado do Amazonas. Sim, é isso que você ouviu, tá? Sabe aquelas pirâmides de degrauzinho, igual tinha no Peru, Machu Picchu, esses lugares? Bom, essa estaria enterrada no estado do Mato Grosso, mas nós temos exemplos dessas pirâmides aqui no Brasil mesmo, que realmente estão, né, que tem essas relíquias históricas no estado do Amazonas e no Pará, tá? Então, faria esse triângulo e a cidade de Ratanabá estaria entre esse triângulo, tá? Só para ficar mais claro. Mas como eu já adiantei um pouco antes, partindo da cidade de Ratanabá existiriam diversos túneis que seriam uma ligação entre diversos locais do mundo, não só da América do Sul, mas também da Europa, Oriente Médio. Então seria um local onde grandes líderes mundiais iriam se congregar para tomar decisões em relação às riquezas, né, que possuíam e que riquezas essas, né, que supostamente também estariam escondidas na cidade de Ratanabá até os dias de hoje. E olha só, essas lendas de cidades antigas que têm muita riqueza escondida não são novas. Na verdade, um grande exemplo disso é aquela cidade de Eldorado que você já deve ter ouvido falar. Inclusive, eu tenho quase certeza que tem algum filme por aí que mostra essa cidade especificamente, tá? Então isso não é nada de novo. E inclusive já existiram diversas expedições reais para tentar encontrar essas cidades, né? Um caso muito conhecido dessa questão de ir atrás de uma cidade perdida é do jornalista alemão, e eu vou ter que ler agora porque é um nome complicado, tá? Karl Brugger. E ele partiu junto com um cara que se chamava Tatunaka Nara, um indígena da região, e ele se auto-intitulava o herdeiro da cidade de Akakor. Essa cidade supostamente seria do povo Unha Mongolala e seria o povo ancestral desse Tatunaka Nara aí. Esse jornalista, inclusive, publicou um livro chamado Crônicas de Akakor, que ele contava o relato desse Tatunaka Nara aí, sobre como seria a cidade, cheia de riquezas, onde ela estaria escondida, enfim, toda uma coisa.
Esse Brugger aí se aposentou em 1984, determinado a encontrar a cidade de Akakor, só que ele acabou sendo morto a tiros no Rio de Janeiro, assim como muita gente é. Mas ninguém sabe o culpado do crime até hoje. Bom, outro caso de desaparecimento envolvendo cidades perdidas foi o caso de um britânico que fez algumas expedições aqui no Brasil, lá por ano de 1920, 25, para encontrar a suposta chamada Cidade Z. Após a descoberta da região de Machu Picchu, o coronel Percy Harrison Fawcett, esse nome difícil aí que tá escrito, decidiu realizar algumas expedições aqui no Brasil entre 1920 e 1925 procurando essa cidade perdida. Essas expedições se concentraram no estado do Mato Grosso, mas ele acabou não encontrando nada. Até que em 1925, ele e o seu grupo se juntaram a alguns guias na cidade de Cuiabá e dali eles iriam partir para uma nova expedição em busca da Cidade Z. Eles foram a cavalo até o alto do rio Xingu, até o local onde ele diria que é o último vestígio de civilização e a partir dali seria o território desconhecido. Eles prosseguiram um pouco em território desconhecido daquela região até chegarem no local que o Fawcett mesmo chamou de acampamento do cavalo morto. E lá ele demitiu seus guias e partiu só com o seu grupo para supostamente manter em sigilo a localização da Cidade Z. E eles adentraram na mata, na região que pertencia aos índios Uicuros e Calapalos, e lá eles desapareceram. Não se sabe o que aconteceu, mas desapareceram. Uma coisa muito curiosa também que foi encontrada no município de Costa Marques, em Rondônia, no mais na região rural, é um túnel que dizem ser a entrada, uma das entradas de Ratanabá, na verdade. Lá existem alguns muros arqueológicos que foram construídos com pedras e se misturam na vegetação. Eles têm cerca de 1,20 m de altura. E muitas pessoas afirmam que eles foram construídos por uma civilização que habitou aquele local há muitos anos atrás. Esse lugar se chama Real Forte Príncipe da Beira e é um local que você pode visitar, tá? Ele realmente existe. A única parte disso aí que é a teoria da conspiração é o túnel que segue desses muros. Tipo assim, inclusive tem imagens desse túnel subterrâneo e ele realmente é bem quadrado, não é uma formação natural, né? Teria sido feito por mãos humanas. Mas assim, se você for lá no forte, você vai conseguir encontrar esses muros que eu tô falando que são até externos. Mas convenientemente, a passagem subterrânea teria sido bloqueada em algum momento. E quem falou dessa questão do túnel aí são o pessoal que inventou essa teoria ali de Ratanabá. Inventou não, né? Enfim, criou, mas... então assim, a gente não tem como acessar esse túnel, embora tenha essas imagens aí que a gente não sabe bem de onde é. Mas, segundo o pessoal que criou a teoria de Ratanabá, seria uma das entradas da cidade que ligaria até Ratanabá e ligaria toda essa série de túneis que seria uma ligação do mundo inteiro. Agora sim, a gente vai chegar numa parte do vídeo que eu vou falar meio que da pessoa que inventou essa teoria que eu tenho evitado falar até agora, tá? Eu contei pra vocês mais ou menos o que é Ratanabá, teve as expedições, né? Não é uma coisa nova, mas assim... Quem apareceu com essa teoria aí é um rapaz chamado Urandir, tá? Ele é um empresário que tem um histórico meio conturbado em relação a teorias da conspiração. O nome completo dele é Urandir Fernandes de Oliveira. E ele é meio polêmico por ser um cara que se auto-intitula paranormal e que alega ter tido contato com seres de outros planetas e é um terraplanista também. A primeira vez que o Urandir apareceu aí nas mídias, na televisão, foi nos anos 2000. Ele tinha algum tipo de participação no município de Corguinho, no Mato Grosso do Sul, e ele chegou a fazer um projeto que se chamava Portal, pra, assim, receber os extraterrestres, sabe? E aí ele ganhou alguns seguidores até naquela época. Ele tinha planos de erguer uma cidade diferente, umas estruturas para receber esses extraterrestres. E nessa época ele até foi preso por falsidade ideológica e venda ilegal de alguns terrenos naquela região. Só que talvez você nunca tenha ouvido falar do Urandir em si, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar do ET Bilu. Em 2010, esse rapaz causou um alvoroço na televisão, na TV Record, na época, no Domingo Espetacular, que ele alegava ter contato com um alienígena chamado ET Bilu. E assim, era um negócio claramente falso, cara. Era uma filmagem muito ruim. Você vai estar vendo imagens aí na edição. Mas uma filmagem muito ruim que ele falava lá e alguém respondia, sabe? Cara, um desastre da televisão. Só que isso acabou se tornando meme na internet. Enfim, todo mundo conhece agora o ET Bilu. Inclusive era uma piada muito recorrente, até hoje, na verdade. E esse histórico do Urandir aí acaba prejudicando bastante essa teoria dele em relação a Ratanabá.
talvez essa questão de Ratanabá em si, de ser uma cidade capital do mundo, com diversos túneis subterrâneos e riquezas escondidas, seja realmente uma teoria da conspiração. Mas tem muitas coisas que eu acho que é interessante mencionar aqui que são comprovadamente verdade. Olha só, em 2022, em maio para ser mais exato, a revista Nature, que é uma revista muito respeitada no mundo científico, publicou um estudo bem complexo, bem detalhado da região de Llama de Morros, na Bolívia, tá? Na região amazônica também. E essa pesquisa revela a existência de uma série de complexas estruturas feitas de pedra ou não, inclusive de pirâmides naquela região. Essas construções teriam sido feitas pelo povo Casarabe, que habitou a Bolívia cerca de 500 a 1400 depois de Cristo na região amazônica no sudeste da Bolívia. Inclusive, foi apontado um sistema muito denso de assentamento dentro dos 4.500 km² da região dos Casarabe naquela parte da Bolívia. Foram documentados 2 grandes locais de assentamento e 24 outros locais menores. Inclusive, essa ideia de que a Amazônia foi sempre esparsamente populada, na verdade já caiu por terra há muitos anos. Existe uma série de pesquisas conduzidas pelos arqueólogos da USP que fizeram descobertas muito interessantes. Esses estudos revelam que existiam muitas tribos e muito próximas umas às outras, inclusive com a construção de estradas, o que sugere uma comunicação muito grande entre essas tribos. Ou seja, ao invés de uma tribo lá, uma tribo aqui, existiam muito mais povos na região amazônica do que a gente tem contato hoje e que conversavam muito entre si, inclusive com um sistema de comércio bastante complexo até. Alguns pesquisadores chegam a sugerir que em algum ponto da história, os indígenas daquela região não precisavam nem correr atrás de todas as suas necessidades para sobreviver, porque eles tinham um sistema de mercado. Então o próprio índio podia fazer trocas com outras tribos de comida, de necessidades, remédios, plantas medicinais, enfim, um comércio que funcionava muito como os povos da Mesopotâmia, que são considerados os primeiros do mundo. Na prática, nós sabemos hoje que os povos amazônicos são muito mais antigos e muito mais numerosos do que se imaginava. E que, inclusive, eles teriam coexistido com os povos que são retratados nos tempos bíblicos. Não que necessariamente teriam sido os primeiros povos do mundo, mas pelo menos muito perto disso. Tudo isso que eu falei para vocês aqui foi detectado com um sistema que chama LIDAR. É uma sigla em inglês, mas que é uma tecnologia que parece coisa de filme, cara. A sigla em si significa Light Detection and Range, mas o que é isso aí na prática, né? Um avião tem um sistema de lasers que ele sobrevoa uma região e esse laser consegue, assim, sem ser muito técnico, tirar toda a floresta do caminho no computador e deixar só o relevo e as estruturas que tem por baixo. A gente sabe que a Amazônia é um lugar muito difícil de se transpor, até com a tecnologia de hoje. É muito complicado de você navegar naquela região e ainda mais mapear ela. Então, com equipes no solo, isso fica bem complicado. Até porque você não tem aquela visão macro de cima. E o avião resolveu todos esses problemas. Então, há pouco tempo mesmo, a gente tem descoberto muito daquela região que a gente não sabia antes porque simplesmente não tinha contato com essas estruturas antigas, resquícios de uma população que lá esteve uma vez e não está mais, porque a mata já tomou conta daquilo há muito tempo. E esse sistema também foi mencionado na teoria da conspiração de Ratanabá. Na verdade, o que o Urandir acabou fazendo foi utilizar esse sistema, essa tecnologia, para justificar as coisas que ele falava em relação a Ratanabá, certo? Assim, teria ele descoberto dessa maneira. Mas assim, essa descoberta que eu falei para vocês aí teria sido... foi, né? Na Bolívia, bem longe do Mato Grosso. Mas enfim, né? Olha, eu confesso pra vocês que eu não sabia muito dessa história, tá? Até pouco tempo atrás. E quando eu tive contato, eu tinha certeza que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Eu acabei não fazendo muito roteiro, dei uma pesquisada aqui, vi algumas coisas e dei mais a minha opinião aqui. Até porque Ratanabá não deixa de ser uma teoria da conspiração, tá? Nós não temos provas o suficiente pra dizer que isso existe. Apesar que seria muito legal, cara, eu não vou mentir aqui e falar que eu sou todo sério. Eu gostaria muito que existisse uma cidade perdida na Amazônia, em algum lugar do mundo. É muito difícil de acreditar, mais difícil ainda de provar, mas seria muito legal. Ainda mais uma dessas que tornaria o nosso país tão mais rico porque teria tanto ouro escondido e esses caminhos escondidos aí. Olha só, cara, aí fica um pouco difícil de acreditar, né? Até porque esses túneis que eles estão falando aí, imagina, um túnel que sai do Brasil e sai na Europa, que sai no Oriente Médio, cara...
a logística disso é muito difícil de acontecer. Hoje, com a nossa tecnologia, a gente não consegue fazer isso. Imagina você que passar por debaixo do mar. Não faz sentido. Mas não deixa de ser uma coisa muito legal, né? Por isso que eu queria trazer. Mas se você já conhecia essa teoria de Ratanabá, tem alguma outra história que você gostaria que eu cobrisse por aqui? Alguma outra teoria da conspiração? Deixa pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora? Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, falou!